Nós saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que este lugar seja um lugar onde vocês possam se aquietar, ouvir a voz do Senhor, vocês possam adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós estamos convocando neste momento a unção, a graça, o amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja. E eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que se empenharam e têm se empenhado para que esse conclave, esta reunião, fosse possível acontecer neste dia e neste momento. Queremos agradecer como pastor da igreja, todos os irmãos que têm se envolvido, as irmãs que têm se envolvido direta ou indiretamente, para que essa reunião viesse a ser realizada. Eu quero agradecer primeiramente a Deus o privilégio de ser pastor desta igreja e também a nossa igreja lá em Itaguajé, lá em Colorado. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos dado. Queremos agradecer esse privilégio. E Deus tem falado no nosso coração que trará algo novo para nós. A mensagem de hoje do pregador trará algo muito importante. Deus falou o coração dele, trouxe paz ao coração dele. E a Bíblia fala que a paz excede todo entendimento. A paz esclarece, a paz cura, a paz traz vitória. A paz tira da gente do caminho que não deveríamos andar e põe a gente no caminho que devemos seguir. Então, em vista disto, o Salmo 32, versículo 8, é um salmo de Davi, didático e para cântico, onde havia, através dessas palavras, não só uma doutrina, uma explicação acadêmica ou teológica, mas havia o que? Uma expressão de gratidão, uma expressão dizendo de Deus, a graça dele, o perdão dele sobre aquele povo. E Davi então diz assim, no Salmo 32, 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E isto está revelado uma intimidade de Deus, a intimidade com o povo. E aqui estão os homens de Deus, vieram diante da presença de um Deus vivo, vieram ouvir uma mensagem, um recado, como já dissemos, desafiadora, para que a gente, como homens e mulheres do Senhor, possamos encarar qualquer situação adversa e crer como pais de família que somos, sustentar, abençoar as nossas famílias. Sermos homens segundo o coração de Deus, não como crianças, mas homens cheios do poder e da ousadia de Deus. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, Deus falando, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Nesta noite, sobre as vistas do Senhor, Ele possa trazer conselhos para nós. Ele possa trazer uma palavra para nós, homens, segundo o coração de Deus, como chefe de famílias que somos, homens de Deus. Prepare o teu coração. Prepare o teu coração para receber um recado de Deus. Amém? Tem um pensador que eu gosto de trazer à tona também, Horace Greeley, diz assim: é impossível escravizar mente e sociedade e um povo que lê a Bíblia. É impossível escravizar, porque a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesta noite, nesse santo lugar, você, homem de Deus, que veio para este culto, você, mulher de Deus, que está também na presença do teu Deus,
Hoje Deus tem um recado que vai realmente mudar o rumo das nossas vidas. Cremos nisto. Tudo foi preparado para isto. E neste momento, já adiantando, minha esposa fala que eu sou meio apressadinho, então já vou logo desafogando aquilo que está no meu coração. Eu quero agradecer todos os irmãos, não quero cometer um erro nenhum, todos os irmãos que fizeram, as irmãs que fizeram, tudo para que este conclave fosse uma bênção. Do fundo do meu coração, fomos recebidos agora há pouco na casa dos nossos irmãos, e ali nós fomos abençoados, como eu tenho sido visitado, visito os irmãos têm dado aquele famoso cafezinho, que gostoso poder ser honrado pela igreja. Glória a Deus por isso. Deus tem um recado para você, guarde no teu coração. Eu queria pedir para os nossos irmãos e irmãs ficarem em pé, para que a gente possa fazer uma oração. Santo Deus, estamos diante da Tua presença. Os nossos olhos podem percorrer a terra, mas se não for da Tua vontade, não vamos enxergar nada, a não ser céu e terra. Mas se percorremos o mundo, a terra, o ar, o céu, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, através da obra do Teu Espírito Santo, então encontraremos a verdade. E a verdade nos libertará, a verdade nos curará. Que nesta noite, ó Pai, neste momento, como ministro do Evangelho, eu levanto a minha mão direita sobre estes homens, estes chefes de família, Senhor, proclamando uma vitória, proclamando a cura, proclamando que esta reunião seja para a Tua glória e honra. Crendo na vitória, Senhor, nossas irmãs que estão aqui, os jovens e as crianças, Senhor, que estão aqui, todos nós estamos sob as Tuas vistas, estamos sendo orientados por Ti, queremos Te agradecer, oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Hoje é um momento de muita alegria nós estarmos aqui, neste culto para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que você seja muito bem-vindo. E agora nós vamos iniciar cantando ao Senhor com esse cântico que chama-se Ó quão lindo esse nome é. E que nessa noite, irmãos, você possa abrir o seu coração e deixar que Deus venha falar na sua vida, no seu coração, porque todas as vezes que nós vemos na palavra do Senhor, quando o nome de Jesus ele foi clamado por alguém, sempre um milagre aconteceu, sempre vidas foram transformadas. E aqui nesse louvor ele diz que o nome de Jesus ele é lindo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite e deixar que Jesus, deixar que esse nome venha fazer a obra na nossa vida, no nosso ser. Amém? No início eras a palavra, o bom Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, em Ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é.
Aleluia. Como o nome do nosso Deus é poderoso e como Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos, né? E muitas vezes nas nossas vidas vem tempestades, vem momentos de tribulação e muitas vezes o desespero toma conta da gente, né? E daí a gente fala, meu Deus, quem vai me socorrer? Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós podemos crer nessa noite que não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Não há um Deus maior que possa fazer infinitamente mais pelas nossas vidas. E agora nós vamos estar cantando Segura na Mão de Deus, né? E na verdade, esse louvor fala que nós devemos segurar na mão de Deus. Mas na palavra do Senhor tem uma passagem que diz que quando Pedro, no momento que ele ia afundando, quem segurou na mão dele foi o Senhor, não é mesmo? O Senhor é aquele que nos estende a mão. Quando nós estamos no meio da tempestade, quando nós sentimos medo, o Senhor nos estende a mão e nos diz, eu sou contigo, meu filho, eu estou aqui nessa batalha com você. Nós possamos cantar esse louvor, crendo que o nosso Deus está todos os dias segurando nas nossas mãos. Nós não estamos sozinhos, porque nós cremos num Deus que nos ama, num Deus que nos abençoa e quer fazer muito mais pela vida de cada um de nós. Aleluia. Segura na mão de Deus, oh, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, oh, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Nessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, oh, segura na mão de Deus, pois ela sustentará. Não temas, segue adiante, oh, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do Senhor e vai. Segura na mão de Deus, oh, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, oh, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.
O Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, oh, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu quero ver suas vozes agora. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, oh, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. E as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. E nós vamos estar ainda continuando falando sobre confiança. Nós vamos estar louvando a Deus com esse último cântico, que chama-se Deus Proverá. E ele diz: eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, porque o meu Deus, Ele não falha. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos num Deus grandioso. E na palavra do Senhor em Jeremias 29:11, Ele fala: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós cremos num futuro melhor, nós cremos nas bênçãos para as nossas vidas, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Aleluia. E Ele é um Deus que provê. Não importa a situação que nós estamos passando, o nosso Deus proverá uma saída, é o que diz essa canção. E nós vamos cantar com alegria, crendo nesse Deus de provisão. Aleluia. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não.
posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, nosso Deus está olhando por cada um de nós, aleluia. Ele proverá uma saída, basta nós crermos. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser aprovado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Senhor Deus, Pai amado, queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui nessa noite diante da tua presença, Pai. E sabemos que Tu és um Deus de provisão, ó Pai querido. Que mesmo quando estamos aflitos, ó Pai amado, nós sabemos que o Senhor é aquele que provê uma saída. É aquele Deus que estende a mão. É aquele que está nas nossas vidas. Aquele Deus que nos ama, Pai. Que nessa noite, Pai, cada homem, cada mulher presente neste culto, Pai,
possa sentir a Tua presença, ó Deus querido, possa sentir o Seu cuidado, o Seu amor, ó Pai amado, não importa, Pai, e o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, Pai, o Senhor sabe a tribulação, o Senhor sabe a aflição de cada um, ó Pai querido, nessa noite, Pai, nós cremos que o Senhor estenderá a Sua mão, Pai, que o Senhor vai prover nas nossas vidas, ó Pai querido. Senhor Deus, nos abençoe mais e mais, ó Deus. Continua na direção deste culto, Pai. Continue falando nos nossos corações, ó Pai, Pai amado. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer todos os irmãos que, direto ou indiretamente, nos ajudaram para essa obra, para este grande momento. Eu quero agradecer ao Renato, secretário de Obras, e à sua esposa, Silvana, que manteve um empenho muito grande, sabemos disto, para que também esse trabalho fosse uma bênção. Eu quero agradecer como pastor da igreja, eu quero agradecer do fundo do meu coração o privilégio que este irmão, tem nos ajudado, tem nos auxiliado também como igreja. Eu quero agradecer também o Valdeir, secretário de Educação, que está aqui presente, que também tem um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que também está aqui presente. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, perdão, repetir novamente, chovendo chovido, chovendo molhado, como pastor desta igreja, eu quero agradecer em nome da igreja, vocês que têm nos ajudado. E o doutor José Trotti, que está aqui com a sua esposa querida, e a irmã Fernanda, queremos agradecer do fundo do coração, ele é membro da nossa igreja, a primeira IPI de Maringá. Nos sentimos honrados, no qual vai trazer um recado para nós, ele está habilitado para trazer, e nós estamos habilitados a ouvir também, amém? As irmãs que estão aqui presentes, a minha esposa está lá no fundo, tá bom? E ela tem uma palavra, se você quiser, ela tem um recado de Deus também. Se as irmãs fiquem à vontade, se querer estar lá junto com ela, ela está habilitada também por Deus, uma mensagem para vocês. Fiquem à vontade, por favor, mas as mulheres não comam tudo, por favor, deixe um pouquinho para nós, tá bom? Nós vamos participar do culto, mas também estaremos com um pouquinho mais de fome. Fique na paz, fique na liberdade do Espírito Santo, tá? Vocês são queridas, amadas do Senhor Jesus. Queremos convidar, então, o doutor José Trotti para vir aqui à frente, Só que, sendo ele um homem de Deus, nós vamos recebê-lo, Eu queria que todos levantassem a sua mão direita, como um sinal de queremos ouvir o recado. Senhor, nós queremos ouvir o recado, Senhor. Os nossos ouvidos estão convertidos a Ti neste momento. Os nossos ouvidos estão na posição de obediência e ouvir. Que o nosso falar, depois disto, seja segundo a Sua vontade. Desça o Teu, glória, desça o Teu Espírito sobre eles, Senhor. Revista o Senhor da planta dos pés até a cabeça do Seu Filho, para que Ele, ó Pai, ousadamente use a espada do Espírito, para que nós, como homens, como chefes de famílias, possamos ouvir o recado e andar melhor contigo e as nossas famílias. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho certeza que foi Deus que planejou tudo isso para que a gente pudesse estar nesse encontro. Deus colocou no coração da Silvana primeiramente, e à medida que ela me convidou, eu senti que foi o chamado de Deus também para que eu estivesse aqui, para poder falar a vocês, passar alguns recados, como médico, como homem, como cristão, como um filho de Deus. E queria agradecer imensamente, então, a Silvana e o Renato por nos ter recebido, nos ter convidado. A hospitalidade que vocês tiveram com a gente, nos sentimos muito honrados e foi uma bênção hoje o dia de hoje todo. Depois a presença do pastor com a sua esposa lá, pastor, em poucos minutos deu para ver que é facinho gostar dele, pela sua simplicidade, sua animação e principalmente por sua entrega para Deus.
Bom, pessoal, eu queria passar alguma coisinha para vocês como médico. E ela, primeiramente, a Silvana comentou comigo que era para falar sobre a prevenção de câncer de próstata, tudo. Mas eu queria ir um pouquinho além. O pastor me dá uma liberdade para eu ir um pouquinho além e falar não só dessa questão da prevenção de câncer de próstata, mas também falar de saúde plena. E aí eu separei isso aí como saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Uma vez que a gente tem esse conjunto, a parte física, a parte emocional e principalmente a parte espiritual organizada em equilíbrio na nossa vida, a gente consegue ir muito longe e Deus vai nos abençoando, tá? E assim, quando a gente conhece, quando a gente descobre um tesouro, uma notícia boa, alguma coisa boa que acontece com a gente quer contar para os nossos amigos, a gente quer compartilhar, a gente quer que eles também vejam o que a gente está vendo. Então, é nesse sentido que eu também queria trazer essas informações como médico, da parte técnica, mas principalmente como ser humano, como homem, um homem que vem buscando Deus, tentando melhorar como pessoa. Sou um homem falho, sou um homem cheio de limitações, mas tenho colocado tudo isso diante de Deus. Ele tem trabalhado na minha vida e tem me abençoado, e a ponto de eu estar aqui falando para vocês, uma pessoa simples, normal, comum, e Deus tem feito a obra e qualquer um de nós pode ser usado por Ele na vida de outros homens, na vida de outras pessoas, tá? Então, primeiramente, a gente vai colocar aqui da parte física uma pergunta que eu queria já deixar desde o início para vocês, uma pergunta para vocês pensarem: quem está te influenciando? Né? Essa é a pergunta que a gente vai fazer em todos os sentidos, da parte física, da parte emocional, da parte espiritual. Né? Então, entrando na parte física, a gente pegando a medicina hoje, como que ela tem avançado, a medicina avançou muito nas últimas décadas, em termos de tecnologia, em termos de medicamentos, de tratamentos. Hoje existem tratamentos muito novos e modernos que conseguem fazer diagnósticos de doenças precocemente, e a gente consegue ver esse avanço de diagnósticos precoces e, ao mesmo tempo, a gente vê que as doenças crônico-degenerativas também aumentaram muito. Por exemplo, o infarto do miocárdio, as pessoas continuam morrendo muito de infarto, de derrame, AVC, de câncer, de artrites, complicações de osteoporose, fraturas. Então, ou seja, apesar do avanço da medicina toda, de tudo, o avanço de medicamentos, tratamentos modernos, isso não diminuiu a mortalidade, não diminuiu a forma que as pessoas estão vivendo. E o problema é o seguinte: a expectativa de vida hoje, antigamente a expectativa de vida era 60 anos, a expectativa de vida hoje ela chega a mais de 80. Hoje a gente consegue ver muitos senhores de acima de 90 anos, né? E a expectativa é que isso tende a aumentar. A questão é, em termos de qualidade de vida, isso está melhorando? Na prática, não. O que a gente tem visto é que, infelizmente, muitos homens passam dos seus 50, 60 anos e perdem muita qualidade de vida. E vamos dizer que ele vai viver até os 80, 90, ele vai viver 20, 30 anos de sua vida muito limitado, cheio de limitações físicas principalmente, por conta das doenças, tomando um monte de remédio. E isso a gente tenta entender por que está acontecendo. Se você pegar esses homens que estão vivendo até os 80, 90 anos e ficaram doentes a partir dos 50, eles estão vivendo praticamente 30% da sua vida doentes. E isso não é uma coisa que acontece por acaso, está relacionado às escolhas. Tem vários fatores, mas principalmente as más escolhas. E fatores ambientais, poluição do ar, poluição da água, de alimentos, essa coisa toda, questão genética, mas principalmente mais escolhas, né? E aí mais escolhas que eu digo relacionado à alimentação, relacionado a estilo de vida, principalmente. A gente costuma falar que genética, parte hereditária, costuma contribuir com 10% a 15% só de culpa de doenças. O restante, 85%, 90%, são as nossas escolhas que vão determinar como que a gente vai viver dali para frente. E aí existe uma coisa chamada estresse oxidativo, inflamação crônica, que são lesões que acontecem no nosso corpo de forma silenciosa, à medida que a gente vai fazendo escolhas erradas com relação à alimentação, com relação a excessos, no caso com bebida alcoólica,
com cigarro, com uso de drogas. E isso tudo vai minando a nossa saúde, as nossas células. O nosso corpo tem uma capacidade enorme de regenerar, de recuperar isso. Porém, se isso for uma coisa tão exagerada, isso vai determinar em algum momento que nós vamos perder essa batalha. E num primeiro momento, o nosso organismo vai sinalizar isso de dentro para fora através de sintomas, sinais e sintomas que vão aparecer, mostrando para a gente que alguma coisa está errada. Se a gente atentar para isso e correr atrás e já começar a tomar as mudanças corretas, a gente consegue reverter o processo. Porém, o que acontece, na maioria das vezes, é que a gente não se atenta, está distraído, continua fazendo as escolhas erradas, e aí o que acontece é que isso aí acaba virando doença de fato. E quando a gente tem, por exemplo, uma doença, um câncer, ou um infarto, ou um derrame, um AVC, ou mesmo um câncer de próstata, como a gente comentou, isso já é o final da história. Isso já é uma doença que vem acontecendo há anos, décadas, e naquele momento a pessoa teve uma oclusão de uma artéria, ou teve uma célula que se tornou cancerosa, e está se espalhando pelo corpo. Então, a gente tem que tentar antecipar, a gente tem que tentar criar o hábito dessa parte física, de antecipar, tomar escolhas corretas, e aí entra essa questão da influência, tomar escolhas corretas de forma que você possa prevenir, evitar que você chegue nesse extremo de ter um infarto, de ter um derrame, de ter um câncer, de ter uma artrite, de ter uma doença degenerativa, um Alzheimer, por exemplo. Hoje sabe que o Alzheimer é uma doença inflamatória, que começou lá na adolescência com nossas más escolhas alimentares, estilo de vida. Tá? E aí, além disso, da questão de a gente se atentar quando a doença já está estabelecida, a ideia é que a gente tem que começar a fazer prevenção, prevenir. Como prevenir? Tomar atitudes, escolhas corretas, de forma que a gente não chegue a adoecer. Existe uma coisa chamada idade biológica e idade cronológica. A idade cronológica é a nossa idade, a idade que vocês têm, a idade que nós temos lá na carteira de identidade. A idade biológica é a idade que as nossas células têm. Então, dependendo do nosso estilo de vida, das nossas escolhas, você consegue detectar, e hoje você consegue ver isso através de exames, de você pegar um homem, por exemplo, de 70 anos, e você faz exames lá e ele consegue detectar que a idade biológica dele é 45 anos. Isso, às vezes, você consegue ver isso até escancaradamente, externamente. E a gente vê o inverso também, homens de 50 anos, que você olha, o cara parece ter 80. Isso está diretamente relacionado com as nossas escolhas. A genética, ela tem um fator importante nos primeiros 25, 30 anos de idade. Se uma pessoa ficar doente com 25, 30 anos, provavelmente, se não for causas infecciosas, alguma coisa assim, está relacionado com alguma anomalia, alguma doença que ele já nasceu com isso. Mas dali de 30 anos para frente, está diretamente relacionado com as nossas escolhas. Tá? E aí, novamente, quem está aqui te influenciando em termos de escolhas alimentares, vícios, essas coisas? Né? Eu costumo falar que o maior inimigo, o nosso maior adversário, quem que é? Somos nós mesmos, porque somos nós que conseguimos limitar isso, bloquear. E quando eu falo limitar, porque assim, bebida alcoólica, o álcool, a cerveja, gente, a cerveja não faz mal você beber cerveja, tomar uma bebida alcoólica. O problema são os excessos. Não tem problema nenhum você estar numa roda de amigos e estar lá bebendo duas, 3 latinhas de cerveja. O problema é que você senta, você começa a beber, você está bebendo o dia inteiro, no final das contas. Isso aí, nessa pandemia, a gente viu isso de forma escancarada. O pessoal reunia 11 horas da manhã, quando era 11 horas da noite, estava bebendo ainda. Fora todo o resto que está envolvido ali. Então, os excessos é que prejudica demais. Né? Não existe assim um alimento pontual que vai te causar um câncer se você comer ele eventualmente. O problema é a frequência que você come determinado alimento. Hoje sabe que o vilão na questão da alimentação é o açúcar. O açúcar em excesso, e quando a gente fala açúcar, são os carboidratos simples, né? É a massa, é o pão, é o arroz, tudo isso aí que está envolvido. Você comer isso com frequência, você vai engordar. Obesidade, hipertensão, diabetes, e lá na frente, infarto, derrame e doenças inflamatórias variadas. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e a Bíblia fala muito nisso, né? Que é a capacidade da gente dizer não, a capacidade da gente negar-se a si mesmo. Muitas vezes, a gente precisa
colocar uma rédea, precisa colocar limite nos nossos prazeres. Não quer dizer que a gente precisa deixar de fazer as coisas, mas colocar limite em certas coisas. Então, por exemplo, você não precisa parar de beber, mas você pode reduzir. No caso do cigarro é complicado, por exemplo, cigarro, drogas, porque qualquer quantidadezinha que você fumar, e até mesmo drogas, você corre o risco de desenvolver um câncer. Existem pessoas que fumam a vida inteira e não têm câncer. Existem pessoas que fumam 5 anos e desenvolvem um câncer. Mas você vai correr esse risco? Então, no caso do cigarro é mais complicado, mas no caso de bebida alcoólica, no caso da alimentação, é só você ter moderação naquilo. Então, dificilmente você vai ficar doente por conta disso, né? E aí, a questão aqui das doenças, que a gente fala doenças próprias da terceira idade, da melhor idade, que a gente brinca, que são essas doenças crônico-degenerativas que eu citei, inclusive o próprio câncer, e o câncer de próstata, no caso, é uma doença do idoso, na grande maioria das vezes, é uma doença que acontece no idoso, e é uma doença tão danada, porque assim, é uma doença que você consegue, fazendo uma prevenção, fazendo uma investigação anual, com avaliação lá do exame de sangue, com PSA, e através do toque retal, você consegue detectar já o início do problema, e você consegue fazer um tratamento, e na grande maioria das vezes você consegue ter uma evolução muito satisfatória, mesmo quando você já está desenvolvendo lá, já tem o diagnóstico do câncer. O problema é que nós homens somos teimosos, cabeçudos, e a gente, às vezes, não vai fazer essa prevenção, não procura o urologista, não vai no médico, e aí, quando você vai tardiamente, né? E a gente fica naquela bobeira, não vou fazer esse exame, não vou fazer, e não faz. E na questão do PSA e o toque, o PSA é um exame que consegue detectar o problema, mas o toque ele detecta mais precocemente que o PSA. Às vezes o PSA que você faz no sangue dá normal, mas no toque o médico já consegue detectar o início lá do tumorzinho bem precocemente, e você consegue fazer um tratamento rápido e resolver o problema. Então, é uma coisa da questão da prevenção, né? Da gente poder fazer os exames, fazer uma avaliação anual, pelo menos, ou a cada 6 meses, para que a gente possa detectar os problemas e começar a tomar atitudes para mudar isso. Tanto a avaliação dos exames de sangue, quanto a avaliação através de exames de imagem. No caso da mulher, por exemplo, para o câncer de mama, no caso do homem, o câncer de próstata. Mas não só isso, a avaliação de doença coronariana, por exemplo, hoje existem exames que você faz, que você consegue já detectar se tem artérias com entupimento, obstruções graves, e você consegue fazer o tratamento antes da pessoa ter um infarto. Você consegue prevenir. Recentemente aconteceu comigo lá, um paciente que ele foi lá fazer um pré-operatório de, não sei se foi cirurgia de catarata, e aí a gente pediu um exame do coração e ele estava com as artérias entupidas, 2 artérias com entupimentos graves, e teve que fazer angioplastia. E é um paciente que poderia ter tido um infarto ali 1 mês depois, 1 semana depois, poderia ter tido um infarto. Então, numa avaliação de catarata, a gente conseguiu descobrir o problema e tratar. Isso é a prevenção, né? E a gente ainda tem que tentar antecipar mais ainda, no sentido de tomar condutas em que não precise nem descobrir o problema. Porque quando a gente fala de câncer de próstata, fazer um exame para detectar lá um tumorzinho que está se formando, ou no caso da mulher, um nódulo na mama que está se formando, isso não chega a ser uma prevenção, é apenas uma detecção precoce, vocês concordam? Você já tem lá o tumor presente, então, que prevenção é essa? Você já tem o tumor. Então, na verdade, é uma prevenção de uma complicação maior, de virar um câncer, espalhar o câncer, virar uma metástase. Então, ali é detecção precoce. Então, a gente tem que tomar atitude para prevenir até que se forme esses tumores, no caso da mulher na mama, no caso do homem da próstata. Então, existem hoje métodos, existem exames que você consegue fazer, exames de sangue e exames de imagem que você consegue fazer e detectar se já está tendo algum probleminha lá antes mesmo de formar o tumor. Que a gente chama até de marcadores inflamatórios. Como eu falei de inflamação crônica silenciosa, existem exames chamados marcadores inflamatórios que detectam se o teu organismo está inflamando. E se o teu organismo está começando a formar células que estão se multiplicando de forma errada, e você consegue atuar muito antes do problema. Então, essa é uma forma da gente tentar prevenir de verdade, de formar um tumor. É você antecipar ainda mais tomando escolhas corretas, né? Aí, se a gente vai entrar nas doenças essas doenças chamadas crônicas e degenerativas, doenças inflamatórias,
a gente vê que está diretamente relacionado a alguns fatores que eu vou pontuar, que a gente vê que muitas pessoas estão envolvidas em praticamente todos esses, se a gente parar para analisar, ainda mais nos tempos atuais. Então, por exemplo, a questão de mais escolhas, como eu falei, uma dieta ruim. Nesse período de pandemia, isso ficou muito claro. A maioria das pessoas abandonou, meio que, entre aspas, a dieta, a alimentação piorou muito a qualidade e essas pessoas engordaram. Às vezes, teve pessoas que, nesse período de pandemia, engordou 10, 15, 20 quilos. Por quê? Por conta de uma alimentação que foi totalmente desequilibrada, uma alimentação que a gente chama inflamatória, né? Estresse. O estresse é um gatilho e é um fator de risco para todas essas doenças também. Está envolvido em todas essas doenças. E quem hoje não está estressado? Ainda mais nós homens, ainda mais nesse período de pandemia, né? E aí você vê que muitos homens, nesse período de pandemia, perderam o chão, literalmente, né? Porque questões financeiras, e a gente como homem, a gente se sente, e a gente sabe que a responsabilidade é maior nossa, então, perdendo empregos, ou com ameaça de perder empregos, então, isso aí deixou a gente muito ansioso, muito estressado, e aí quando você está estressado, você não consegue controlar mais nada, você não consegue fazer dieta, você não consegue fazer mais nada. Então, isso foi um fator que desequilibrou o nosso organismo, é um gatilho para que ocorra o desequilíbrio de todo o resto, né? E não só isso, sedentarismo, falta de atividade física, uma coisa totalmente simples que a maioria de nós não faz, né? A incidência mostra, os estudos mostram que a incidência de sedentarismo é mais de 80% dos homens. E o sedentarismo é uma coisa que a maioria dos homens não faz e não tem assim um motivo. O motivo, eu estou trabalhando, não tenho tempo. Só que o sedentarismo, ele diminui a mortalidade de todas as doenças crônico-degenerativas, você diminui a intensidade, diminui essa inflamação, esse estresse oxidativo, você diminui o risco de desenvolvimento dessas doenças crônico-degenerativas quando você pratica atividade física. E pratica atividade física qualquer uma, nem que seja uma caminhada de meia hora todos os dias, ou praticar um esporte, ou o que seja. Fora que o estresse reduz a ansiedade, reduz essa pilha que a gente fica, essa neura que a gente fica, melhora a qualidade do sono, melhora tudo, né? Então é outro fator que está relacionado. Os vícios, como eu comentei, cigarro, bebida, isso aumentou muito nesse período de pandemia também, né? Aí, através disso, um sono ruim também, e aí ocorre um desequilíbrio metabólico, nutricional, hormonal, e aí o corpo todo fica desequilibrado, ou seja, na prática, esses homens, maioria de nós, se não se espertou, nesse período de pandemia, a maioria de nós adoeceu, perdeu alguns anos de vida, e perdeu qualidade de vida. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que remar contra, por isso a pergunta, quem está te influenciando? Por quê? Porque às vezes, assim, é legal você estar junto com os amigos, é legal você estar lá, juntar, comer um churrasco, tomar uma cerveja, é legal, é bacana. Porém, isso começa a se tornar uma frequência e às vezes até uma necessidade, alguma coisa está errada. Então, é por isso que eu falei, a gente tem que ter essa questão de travar, de pôr rédea, de limitar. Peraí, não precisa ser 4, 5, 6 dias da semana. Isso aconteceu direto, gente bebendo e comendo errado, às vezes 4, 5 vezes por semana. Os caras estavam se reunindo lá, os meus vizinhos, se reunindo terça-feira, quarta-feira, já estavam reunindo para festar. Quer dizer, alguma coisa está errada. Não é por aí também, né? Bom, aí a gente, um estudo mostrou que a associação de estresse, sedentarismo, esses dois, olha só, estresse, sedentarismo, reduziu a expectativa de vida em pelo menos em até 30 anos. A pessoa que é estressada e é sedentária, ela tem capacidade de vida até menos 30 anos. Pode ser 20, pode ser 25, mas até 30 anos. E quando associado com álcool, essa redução de expectativa de vida cai até 40 anos. Isso quer dizer o seguinte, se você vai viver até os 55, 60 anos, você ia viver até os 90. Se você não tivesse mudança de hábitos de vida, né? Então isso é muito sério, né? E aí, entra na questão da Bíblia que fala, o meu povo padece por falta de conhecimento.
E às vezes não é só conhecimento, existe a questão do conhecimento, assim, a questão da ignorância, as pessoas às vezes não tinham conhecimento disso, beleza, mas existe a teimosia também. Hoje a gente tem acesso a essas informações, hoje ninguém tem dúvida, todo mundo sabe que o cigarro faz mal para a saúde. Qual que é a vantagem de fumar? Senão a questão do prazer. Mas para a saúde não tem nada de bom e tudo de ruim. Ou seja, você está fumando, você está resolvendo o teu problema ali do teu prazer de fumar, mas você está adoecendo, você está colocando ali, é como se você estivesse se suicidando aos poucos. Então, isso aí é teimosia. Nós como seres, como homens, a maioria de nós, é muito cabeçudo, a gente é teimoso, a gente precisa, às vezes, tomar uma surra da vida para a gente aprender. Né? Então, às vezes, o cara só vai cair a ficha dele na hora que ele está com câncer de pulmão. Pô, uma vez aconteceu comigo uma coisa impressionante, um senhor de idade, ele fumava, teve uma parada cardíaca, e aí foi reanimado, foi para o hospital, ele estava tendo um infarto, foi feito lá uma angioplastia, colocou uma molinha lá na artéria, desentupiu, ele ficou bem, ele tinha tido uma parada cardíaca, e foi reanimado. Ele fumava 1 maço por dia. Depois de um período, ele voltou no consultório, eu perguntei, pô, seu Moisés, como é que o senhor está? E ele falou, doutor, eu estou fumando 2 maços por dia. Eu falei, mas como isso? Como assim? Aí você vê como é que a gente se boicota. Nós nos boicotamos, muitas vezes. Até aonde que ele queria chegar com isso, né? Aí a gente tem essa incidência hoje da questão da obesidade, né? A obesidade hoje 20% da população, 25% da população está obesa e 60% da população está com sobrepeso. E a gente sabe que a obesidade e sobrepeso está relacionado com aumento de doenças cardiovasculares, infarto, derrame e câncer, né? Hoje tem também uma coisa que preocupa muito, que é a chamada esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. A gordura no fígado é um sinalizador de problemas, risco de infarto, risco de diabetes, risco de AVC, gordura no fígado. Então, às vezes, o cara está lá bebendo, e não só o álcool. Hoje, sabe que a maior causa de esteatose hepática não é nem mais o álcool, é a gordura que acumula no fígado por conta da alimentação ruim. Agora, se você junta isso mais o álcool, aí é uma bomba. E esse fígado está sofrendo, está sinalizando, como eu falei desde o início, que vai dar BO lá na frente, vai dar problema, se você não acordar a tempo, né? Então, nessa questão da saúde física, é isso que eu queria deixar para vocês. E no caso do câncer de próstata, se previnam, façam uma avaliação, vão ao neurologista pelo menos uma vez por ano, não deixem, porque assim, um diagnóstico de um câncer de próstata em que não tenha mais nada para fazer é porque você foi muito atrasado, você foi muito tardio. Então, assim, não precisa chegar nesse extremo. Então, antecipem, procure o médico, faça essa verificação todos os anos, tá? Aí a gente entra nessa questão emocional, a questão da ansiedade, que ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que é o mal do século, né? Hoje a gente vê isso, eu fico pensando e imagino que na época lá do pai do pastor Zé Carlos, nem se ouvia falar de síndrome do pânico, né, pastor? De depressão, essas paradas, até porque o cara não tinha nem tempo para isso, o cara estava trabalhando, fazendo outras coisas. Mas hoje é uma coisa que virou uma rotina. Os homens e as mulheres, mas principalmente os homens depressivos, ansiosos, absurdamente ansiosos, síndrome do pânico. Nesse período de pandemia, eu acompanhei no consultório, com muita frequência, homens jovens com 40, 30, 25 anos com síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é interessante que assim, o cara ele sente que ele vai morrer, ele está falando, o coração dele fica disparado, ele fica com dor no peito, ele fica suando frio, e ele está falando, eu vou morrer. A pressão dele altera, e é um negócio impressionante que você não controla. Ali é como se fosse uma ansiedade exagerada, uma ansiedade absurda, né? E ali, nesses casos, às vezes, tu tem que entrar com remédio. E o que a gente tem visto cada vez mais é os homens, e as mulheres também, mas os homens de forma até assustadora e preocupante, porque isso a gente não via alguns anos atrás, mas agora sim a gente está vendo, homens dependentes de medicamentos químicos, antidepressivos e ansiolíticos. Não que isso esteja errado, se o cara está lá descompensado da sua ansiedade, ou do seu síndrome do pânico, essa questão, ou mesmo está com depressão, muitas vezes ele tem que tomar esses medicamentos mesmo, mas, peraí, o que ele está fazendo para combater isso, para evitar
que ele fique tomando esse remédio pro resto da vida. Então, novamente, são as escolhas, novamente, são quem que está te influenciando, né? Porque, assim, o que acontece? Existe a questão da doença em si, existe todo o que está por trás externamente, que é a questão financeira, o emprego, as responsabilidades todas que a gente tem perante a nossa família, perante a nossa casa, perante os nossos filhos, mas existe também a questão nossa de controlar, novamente, por rédea. Uma vez eu achei interessante um menino de 20 e poucos anos que estava com síndrome do pânico, e ele contou para mim que em um determinado momento ele mesmo percebeu, ele começou a ter o conhecimento, saber que ele estava com problema, já tinha feito vários exames para ver se não estava tendo algum problema mais grave, mas ele percebeu que ele estava tendo crise e ele mesmo começou a brigar com ele mesmo. Ele falou, você fica quieto, você não vou deixar a crise vir não. Ele mesmo começou a brigar com ele. Começou a ter os sintomas de batedeira, dor no peito, começou a ficar aquele jeito, os tremores, e ele falou, não, fulano, não vou, pode parar, sossega, me dá um copo d'água lá, começou a respirar fundo. Depois de alguns minutos, depois de uns 15, 20 minutos, ele sentiu que a coisa foi baixando a poeira, ou seja, ele mesmo colocou um limite ali e não precisou tomar remédio nem nada. Então, esse autocontrole, nós temos obrigação de buscar. Né? E não só isso, mas a questão dos motivos. Procurar saber por que eu estou ansioso. Deixa eu tentar fazer o que eu preciso fazer para que daqui a uma semana, um mês, 6 meses, eu não esteja mais ansioso. Então, assim, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer exercício? Então, eu vou começar a fazer. Eu tenho que reduzir minha carga de trabalho? Então, eu vou ter que me organizar para começar a fazer. Eu tenho que dormir mais cedo? Então, eu vou tentar fazer. Procurar ter mudanças de atitudes. Porque isso aconteceu, tudo bem, você está ali com sintomas, mas você tem que tomar uma conduta para que daqui 2, 3, 6 meses, 1 ano, você não esteja mais dependente desses medicamentos fortes. Não estava programado quando você nasceu que quando você tivesse com 30, 40, 50, 60 anos, você ia estar dependente desses medicamentos. Então, você tem que tomar condutas de forma que você consiga, depois de algum período, é lógico que isso também não é de um dia para o outro, mas depois de um período, você esteja não tendo mais necessidade dessas medicações fortes, né? E aí, na questão do nosso mundo hoje, o nosso mundo está muito corrido, muito acelerado, né? Eu até, aqui na casa do Renato, ali, a gente estava ali, nossa, que desaceleração. Ele até comentou que quando ele vem para cá, ele desacelera, meio que quase que desliga. É impressionante, é isso que a gente tem que buscar. O problema é que a gente fica nos 220, 24 horas por dia, e final de semana que de repente daria para dar uma descansada, para dar uma relaxada, a gente não descansa, continua trabalhando, continua acelerado, continua pilhado. Então, se você não desliga, se você não dá descanso para o teu corpo, não só físico, mas emocional, mental, você vai adoecer a tua mente. Vai adoecer essa parte psicológica. Hoje a gente tem muitas opções, né? Antigamente você queria comprar um carro, por exemplo, você ia lá na concessionária, eu quero esse carro aqui, e você escolhia e você ia para casa. Hoje em dia, você vai comprar um carro, tem 50 opções de carro. Você já começa a ansiedade aí, né? Porque você não sabe qual carro que eu vou comprar. Eu gostei desse aqui, mas tem aquele outro ali. Meu amigo falou daquele outro lá. E você compra, na hora que você escolhe o carro, você sai da concessionária e você já fica com a sensação assim, putz, eu podia ter comprado outro carro ali. Eu deixei de comprar aquele ali. Ou seja, a gente não tem paz. E isso relacionado, estou dando um exemplo do carro, mas isso relacionado a qualquer coisa. Você vai trabalhar numa empresa e você resolve não trabalhar e você fica com aquela sensação, pô, eu devia ter entrado, ou vice-versa. Né? Ou você sai e fala, não devia ter saído. Ou seja, a gente fica sempre com aquela sensação, por conta de um mundo cheio de opções. Né? Os nossos pensamentos hoje são muito acelerados. A gente já acorda de manhã, quando dorme, porque às vezes a gente não consegue nem dormir, a gente acorda de manhã e já entra 50 coisas na nossa cabeça, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pô, eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que resolver isso aqui, caraca, eu ainda tenho que negócio que eu não resolvi semana passada. Ou seja, quando você vê, você está cheio de coisa, não tem como você ter paz desse jeito. E muitas vezes a culpa é nossa também, porque a gente começa a acumular coisas, procrastinar, e a gente deixa acumular coisas que a gente podia ter resolvido antes, e
quando você vê, você está cheio de coisa para resolver, e dessas todas que você tem que resolver, muitas vezes, 80% de tudo isso aí era coisa secundária. Mas vocês perceberam que isso, muitas vezes, tira o nosso sono, tira a nossa paz. E aí, é o que eu sempre falo também, você tem que organizar, se for preciso, você coloca no papel. Coloca no papel o que eu tenho que fazer. Bota lá as suas prioridades, cita lá 10 coisas que eu tenho que resolver. E aí você vai ver aqui, peraí, agora deixa eu ver o que é importante aqui que eu tenho que resolver essa semana. E vai correr atrás. Isso aqui dá para deixar depois? Beleza, então, mas isso aqui eu tenho que resolver essa semana, então vou correr atrás, vou resolver. Para tirar da lista, para que essa lista daqui 1 semana, 2 semanas, esteja 3 itens só e não 10. Né? Isso aqui eu tenho que resolver, mas não vou conseguir resolver sozinho. Então delega. Nós, homens, temos o mau hábito de querer achar que a gente pode resolver tudo. Dar conta de tudo, me dá que eu resolvo, me dá que eu resolvo, me dá que eu resolvo. Quando você vê, você tá sobrecarregado. Muitos de nós estamos sobrecarregados. Me dá que eu resolvo. A gente tem às vezes até uma vaidade, né, de achar, não, eu dou conta. Será que dá? Mas eu dou conta, mas perdendo saúde, não vale a pena. Né? Se você está abrindo mão da saúde, eu vou assumir isso aqui, mas eu não vou mais poder fazer minha atividade física, não vou poder mais ir na academia, não vou mais poder jogar bola com meus amigos, então não valeu a pena. E o dinheiro não é mais importante é a nossa saúde. A gente tem que começar a aprender a colocar prioridade. O que é mais importante? O dinheiro ou a minha saúde? Minha saúde. O que é mais importante? Eu estar bem, de saúde, para cuidar da minha família, ou eu encher minha família lá de coisas materiais e ter dinheiro para caramba, mas daqui 5 anos eu estou com câncer? Vai adiantar o quê? Aí você ainda vai tirar a tua família porque ela vai ter que parar o mundo dela para poder ficar cuidando de você. Então, são as nossas escolhas, novamente, quem está influenciando. E aí a gente entra nessa questão, né? O mundo, ele é muito imediatista, ele quer tudo rápido, né? Então, assim, é tudo acelerado, né? Como o Renato falou, você está no mundo, e a maioria de vocês, eu também, a gente está no mundo, é aquela correria, tu não para fazer nada, né? E, muitas vezes, quando você poderia parar, a gente vai se distrair com outras coisas, às vezes, fica na internet, um momento que você podia estar descansando, você está na internet, você está se estressando mais, fazendo outras coisas que estressa. Você vai jogar bola, você se estressa com o cara lá, do outro cara que está jogando. Eu acho impressionante isso. O cara, às vezes, vai para o futebol. Eu vou para o futebol, naquela intenção assim, ver os amigos e desestressar. Tu chega lá, o cara está mais pilhado ainda. Tem aqueles caras que viram o bicho quando está jogando, impressionante. Né? E aí não vale a pena, não compensa. Se for assim, melhor tu nem jogar. Né? Às vezes o cara até deixa de jogar para não se estressar, né? Então a gente tem que buscar esses escapes, gente. A gente tem que buscar essas válvulas de escape. Seja o futebol com os amigos, seja uma academia, seja qualquer coisa, mas que não te sobrecarregue mais, né? E essa questão de coisas fúteis, e isso a gente vê esse mundo moderno, né, acelerado, né? A gente perde muito tempo, muitas vezes, com coisas fúteis. Agora, a gente está aqui, tem muita gente aí lá assistindo lá o jogo, deve ter acabado agora, né? Não sei nem quem foi campeão, mas assim, o cara, uma coisa é você assistir o jogo lá e torcer, e curtir, e ter o prazer de assistir. Outra coisa, o cara tá naquela pilha, desde hoje de manhã, o cara nem dormiu direito, porque vai ter o jogo. Mas como é que a nossa mente é muito louca, né? Porque assim, você perde o sono, você não faz mais nada, você fica de mau humor, você não quer, de repente, vir para a igreja ou fazer alguma coisa com seus amigos. Não, tem que ver o jogo, tem que ver o jogo. Isso é uma loucura, é um absurdo. É legal, é gostoso? Mas isso vai mudar o que é a nossa vida? Os caras lá estão ganhando dinheiro absurdo, a gente não vai ganhar nada, os caras estão nem aí pra gente. Né? E aí o cara terminou o jogo, se o Flamengo ganhou, o cara do Palmeiras essa hora está revoltado, xingando todo mundo, brigando com a mulher, batendo no filho, ou vice-versa. Então, isso aí a gente tem que, novamente, quem está influenciando a gente? Porque esse mundo, ele influencia a gente, pessoal, automaticamente. A gente não precisa fazer nada. A gente só precisa ficar parado que o mundo está influenciando a gente. Quando a gente vai querer tomar uma atitude mais proativa, de cuidar da nossa saúde, seja física, mental ou espiritual, nós temos que tomar uma atitude proativa. A gente tem que ir remar contra a maré. Igual que vocês estão aqui. Vocês estão aqui, vieram para louvar a Deus, para colocar a vida diante de Deus, que é o mais importante, em detrimento de outras coisas. Vocês abriram mão de outras coisas. Isso é priorizar o que é mais importante. Né? Muitos deixaram de vir porque falaram, vou ficar assistindo o jogo. Beleza. São escolhas que a gente faz.
São influências que a gente está tendo, né? E aí, nessa questão da pandemia, ficou muito claro isso, que a gente é muito limitado, muito vulnerável, né? Infelizmente, muitas mortes pela pandemia, infelizmente uma doença grave, tem esse vírus, a tendência é que está acalmando, baixou poeira, graças a Deus, porém tem essa cepa nova, que está lá na África do Sul, que parece ser uma cepa perigosa, então pode ser que chegue aqui, então a gente tem que estar sempre se cuidando. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, ou nas lives, eu sempre falo que, independente do vírus, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Se você está cuidando da sua saúde lá desde o início, se você está cuidando dos teus hábitos alimentares, se você está dormindo direito, um sono dos justos, se você está praticando exercício, se você está fazendo uso de suplementos, porque muitas vezes suplementos também ajudam a aumentar a imunidade e proteger suas células e diminuir o risco de você ficar doente. Se você está suplementando vitamina D, pegando sol, ou seja, coisas simples. Se você está fazendo tudo isso, não tem por que você ficar com medo do vírus. Seja lá qual for o vírus, seja lá se for uma bactéria super potente, você não precisa ter medo disso, porque você está tomando todos os cuidados necessários para que o teu corpo fique fortalecido. Isso é uma coisa que a gente percebeu que muitos não estão confiando nem no próprio taco, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar fazendo. E no caso da pandemia, em vez da gente se cuidar mais, o que a gente viu na prática? As pessoas se cuidando menos. Então, isso é o que a gente tem que estar sempre prestando atenção e colocando novamente. Eu preciso reorganizar minha vida, colocar o que são prioridades. O que são prioridades na minha vida. Porque às vezes a gente faz uma bagunça danada com relação a isso, né? E aí, entrando um pouco nessa questão da fé, né, e da parte espiritual, onde que estamos colocando a nossa fé, né? Porque esse período de pandemia ficou uma coisa assim tão clara que os homens que estavam mais preocupados antes da pandemia, que estavam mais preocupados com prioridades, de colocar a vida espiritual em ordem. E quando eu estou falando de vida espiritual, gente, eu não estou falando de igreja, não estou falando de bandeira de religião, de nada. Eu estou falando de espiritualidade, relacionamento você com Deus e com o próximo, né? Esses homens que já vinham praticando isso de uma forma ativa, eles se tornaram mais resistentes a todas essas questões quando a pandemia apareceu, quando a provação veio. Quando veio a provação, pandemia, risco de você ficar doente, risco de você perder emprego, risco de um parente teu ficar doente, risco de você morrer. Isso mostrou quem realmente estava buscando e quem estava só brincando de espiritualidade, brincando de conversar com Deus, né? Eu tenho lá no nossa igreja, a nossa igreja é a igreja em células, então a gente tem os casais que se reúnem, grupos de homens e mulheres, e tem grupos de homens só, grupos de mulheres só. E no período antes da pandemia, minha célula tinha 8 casais, e a gente estava pensando até em multiplicar. Quando começou a pandemia, eu pensei assim, putz, agora é a hora da gente juntar. Agora é a hora da gente mostrar que a gente está com Deus. Agora é a hora da gente juntar a galera, orar mais ainda, buscar mais ainda Deus, para que Deus nos fortaleça, para que a gente possa passar inteiro dessa pandemia. Não passou nem um mês, a minha célula praticamente evaporou. 4 casais desapareceram, eu não conseguia mais nem falar com eles. E os que conseguia falar, morrendo de medo e aquela coisa toda, e aí eu tentei manter uma reunião, pelo menos online, semanal, mas não vingou, não deu certo. E aí você vê, caramba, o que está acontecendo? Eu fui falar com o pastor, eu coloquei diante de Deus, fui falar com o pastor, o que está acontecendo? E aí o pastor até falou, não está dando certo, porque também fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, fazer meia boca não adianta, né? Então, ora e fala com o pessoal, não, para, e depois na hora que der uma acalmada, todo mundo volta, né? Só que o que aconteceu? Você vê que Deus é maravilhoso, né? Eu conversei com o pessoal, os que sobraram, os que restaram, né? Eu falei, gente, vamos dar um tempo mesmo, porque não está dando certo, a gente está fazendo as coisas aqui meio forçado, a hora que der a gente volta. E fiz isso com muita tristeza no coração, mas vendo que era a direção de Deus. E aí uma menina pegou e falou, por que a gente não faz um estudo bíblico?
E aí eu achei aquilo fantástico. Falei, nossa, que legal, Eu estava até pensando em começar um estudo bíblico mesmo. Eu falei, vamos, quem que está afim? No final das contas, ficou 3 casais, depois entrou mais um casal, ficamos em 3, 4 casais fazendo estudo online. Uma vez por semana a gente se reunia para estudar a Bíblia. E a gente conseguiu estudar aí nesse período de pandemia o Novo Testamento quase todo. Quer dizer, foi uma bênção, uma maravilha. E a gente percebeu que nós que estávamos ali mantendo o foco em Deus, nós conseguimos passar mais inteiros pela pandemia. Porque Deus vai nos fortalecendo à medida que a gente está colocando a nossa vida diante dele. E quando a gente está colocando a nossa vida diante dele, a gente percebe que ele está cuidando de nós. Então, não importa o que aconteça, pode cair 10 do teu lado, pode cair 1000 do outro lado, Deus vai te proteger. Né? E se a gente ainda vai mais além e entende que Deus está no controle de tudo, e a gente entende que, mesmo se chegar no extremo de você adoecer, morrer, você vai fechar os olhos aqui e vai abrir os olhos diante de Deus. Pô, que coisa melhor que isso? Né? Então, não tem nenhuma chance quando a gente está em Deus e a gente crê e confia nisso, não tem a menor chance da gente perder. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele já morreu por nós, já ressuscitou e abriu o caminho para nós. O que a gente tem que fazer é só viver em obediência à palavra. Tentar viver isso aqui, nessa terra. E um dia, quando a gente morrer, a gente vai estar lá junto dele. Não tem nada melhor. Não tem chance da gente perder. Né? E aí, eu gosto de falar essa frase aqui, que eu acho muito interessante, que eu li num dos livros lá que a gente está fazendo o curso, falando sobre a fé e o medo. Olha que interessante. A fé é crer que aquilo que você não vê vai acontecer. Isso é definição de fé. E o medo é crer que aquilo que você não vê vai acontecer. Olha que coisa. A fé e o medo têm a mesma definição. É crer que aquilo que você não vê vai acontecer. As pessoas olharam para esse vírus aí e já falaram, nossa, vou morrer. Nossa, esse vírus não pode chegar na minha casa, eu não posso sair de casa, eu vou passar essa máscara, o gel, eu vou me banhar todo de gel, não pode ninguém chegar perto de mim, não sei o quê. Ou seja, um medo absurdo. É lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados. Usar máscara, usar o álcool gel, ter a questão do distanciamento, mas vocês concordam que foi uma coisa super exagerada? Em algumas pessoas a gente viu um exagero absurdo. Então, assim, o medo tomou conta. Até que ponto que a gente tem que tomar os cuidados e até que ponto se tornou um medo absurdo. Uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito impressionado, uma senhora, ela ficou com um medo assim, tão absurdo, uma neurose tão grande do vírus, com relação à família dela e tudo, que no final ela teve a doença e morreu. E assim, eu fiquei pensando assim, será que se ela tivesse um pensamento diferente, uma fé, colocasse a vida dela diante de Deus, orasse, botasse o joelho no chão, será que ela ia morrer também? Uma pergunta que você tem que deixar. Hoje existem estudos mostrando, isso aí não são 1 ou 2, são vários estudos, mostrando que quando você tem uma vida espiritual fortalecida e você adoece, por exemplo, de um câncer, se você tiver a tua vida espiritual fortalecida e colocar isso diante de Deus, você consegue passar muito mais liso, muito mais sereno por esse câncer. E muitas vezes você é curado. Então hoje existe uma relação muito grande, já documentada cientificamente, até por questões químicas, que quando você está com a tua espiritualidade em alta, você age no teu corpo e começa a ter transformações químicas que fazem combater qualquer doença, qualquer vírus, bactéria, câncer, o que for. Então, a gente vê isso também na prática. Você vê aquelas pessoas que adoecem de um câncer, por exemplo, e ela entrega os pontos. Literalmente, ela entrega, desiste da vida. E não tem mais o que fazer. Se ela desistiu da vida, já era. Enquanto você vê pessoas que não dá o braço a torcer, não, eu vou lutar, eu vou correr atrás, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, e principalmente, eu não estou falando nem de pensamento positivo, não. Eu estou falando de colocar a tua vida diante de Deus. Deus, eu não quero morrer. Eu vou fazer aqui o que for preciso para eu viver. Eu não quero morrer. Se eu morrer, tudo bem, a tua vontade prevaleça. Mas assim, deixa eu ficar mais um pouquinho. Então, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E aí você vai ver a pessoa lá, firme, tem as suas oscilações, os seus medos, com certeza, chora e o caramba, mas ela sobrevive. E eu tenho testemunhos, vocês todos conhecem, pastor com certeza deve conhecer, vários testemunhos de pessoas que são curadas das doenças. Doença que você fala assim, esse cara não tinha como estar vivo até hoje, está vivo aí. Ou seja, foi uma coisa sobrenatural, espiritual.
Não tem, a gente consegue ver isso quimicamente, mas a gente não tem como explicar. Mas que isso é real, é. Então a gente tem que colocar isso diante de Deus, né? E nessa questão da fé e do medo, né? Eles têm a mesma definição. É crer que aquilo que você não vê vai acontecer. Só que a fé, ela vê pelo aspecto positivo. O medo vê pelo aspecto negativo. A fé olha o lado cheio do copo. O medo olha o lado vazio. Ou seja, não é a situação, a circunstância, é como você reage a ela, é como você está vendo a circunstância. Nesse período de pandemia, muitos homens se voltaram para Deus, perceberam, né? Deu um clique nele ali, uma mudança de chave, fala, pô, eu preciso voltar para Deus, eu preciso buscar Deus. A gente tem visto hoje médicos orando dentro do hospital, isso não existia, gente. É muito raro, era muito raro. Hoje a gente vê médicos orando dentro do hospital, juntando ali para fazer oração, jejuando, falando de Deus. Isso é uma coisa que os médicos têm essa questão de, eu sou médico, e ciência, e o caramba, e Adão e Eva não existe, não sei o que lá, né? E hoje a gente vê, finalmente, os médicos e muitos homens entendendo, não, eu preciso buscar mais a Deus. Pô, ele começa a entender, perceber que não dá para caminhar sozinho. A gente não consegue. Não tem porquê a gente caminhar sozinho, né? A gente teima e a gente acaba dando cabeçada, tomando condutas erradas na vida, tomando decisões, escolhas erradas e às vezes irreversíveis, e enquanto que não precisaria ser assim, né? E novamente, quem está te influenciando, né? Porque assim, como eu falei, é legal estar junto lá com os amigos, bebendo, curtindo, um churrasco, é legal, ótimo, legal. Só que assim, o cara juntou terça-feira, quarta-feira, e agora tem jogo quarta, tem jogo terça, tem o jogo do Cruzeiro na terça, que é a segunda divisão. Aí os caras tudo é motivo agora para reunir. Pô, como é que vai dar? O que vai dar? Isso é óbvio que não vai dar certo. Em determinado momento, até no início, a gente estava juntando com esse povo, e tudo galera boa, galera do bem, tudo galera, gente boa pra caramba, pessoal. Só que eu comecei a ficar meio inquieto com aquilo. Eu falei, amor, falei pra minha esposa, amor, não tá legal a gente estar nessa parada. Porque assim, você tá ali, você não tá fazendo outras coisas. Eu não estava estudando, eu não estava ficando com as minhas filhas, eu não estava estudando a Bíblia, eu não estava fazendo mais nada. Aí a gente pegou e falou, peraí, vamos voltar aqui, vamos organizar, não precisamos estar em todos os eventos. A gente começou a afastar um pouco, não precisamos estar em todos. Aí a gente começou o pessoal chamava de, não, hoje não vai dar, que eu vou estudar, vou fazer outras coisas, né? É questão, novamente, de negar-se a si mesmo. Eu queria estar lá, eu queria estar lá no churrasco, eu adoro churrasco. Queria estar a galera lá festando, ouvindo música sertaneja. O que eu ouvi de música sertaneja nessa pandemia não está no gibi. Até passei a gostar de música sertaneja, né? Mas minhas filhas começaram a ouvir música sertaneja. Mas o tempo todo, exagerado, e aí a gente começou peraí, vamos botar aqui um pouquinho de trava, peraí, não é assim, né? E aí, normalmente, quem está te influenciando, né? E a gente vê esse mundo que a gente está vivendo, pessoal, assim, não tem como a gente negar que o mundo hoje está de cabeça para baixo. A gente não está entendendo nada que está acontecendo. Aliás, a gente está, né? Porque é fim dos tempos. É uma alienação geral. As pessoas estão totalmente distraídas com tudo que está acontecendo. E o momento que nós deveríamos buscar mais ainda a Deus, um momento de provação, a gente está distraído. A gente está festando, a gente está em roda de amigos o tempo todo, assistindo jogo e brigando por causa de jogo. Então, qual o sentido disso? Né? É uma alienação total. Quem está influenciando a gente? Aí a gente entra nessa questão de uma sociedade sem limites, cada vez mais sem limites. O que o mundo hoje está pregando é deixa eu viver, deixa eu ser feliz, deixa eu ter a relação com quem eu quiser, deixa eu fazer do jeito que eu quiser. Vocês são tudo antiquados. A Bíblia é antiquada, é um livro antiquado. A Bíblia tinha que ser modernizada, a Bíblia que tinha que ser reescrita, e o caramba. Pô, a gente pega as histórias da Bíblia, é engraçado que você olha lá, há 2000 anos atrás,
os caras cometiam os mesmos erros que a gente comete hoje, a mesma coisa, a gente comete os mesmos erros que a gente cometia antes. Eu olho para o Davi, eu falo, caraca, a gente faz as mesmas coisas erradas que o Davi fez. Pô, o Elias, o Moisés, tu pega esses caras bons, esses caras que Deus usou, foram caras que deram umas atrapalhadas também. E a gente olha, peraí, vamos pegar aqui o manual, vamos pegar aqui e ver aqui, porque é para eu não cometer o mesmo erro. Mas, pô, a gente insiste em cometer os mesmos erros dos caras. Para quê? Né? A gente desvaloriza muito a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um manual. Tem um pastor que eu ouvi uma vez ele falando que a gente vive essa vida da forma que a gente acha que tem que viver, mas a gente esquece de olhar o manual, o mapa. É como se você fosse pegar uma estrada e você vai sem o mapa. Você vai para onde a vida te levar. Deixa a vida me levar. Você pega a estrada sem rumo. Pô, mas precisa ser assim. Pô, o manual está aqui, o GPS está aqui na Bíblia. Tem tudo ali que você precisa saber para você não cometer os erros. Para a gente não cometer os erros. Eu estou falando isso para vocês, porque eu já errei muito e continuo errando e tenho buscado a direção de Deus para errar cada vez menos. Né? Mas quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura. E aí as coisas velhas já passaram, Ele nos perdoa. E aí Ele nos faz novas pessoas e aí a gente consegue ter liberdade para dizer não. Eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia. Eu não vou mais olhar pornografia. Eu não vou mais me embriagar. Eu não vou mais cobiçar aquela mulher linda lá do escritório, do trabalho, não sei de onde. Eu não vou mais ficar olhando, nem olhar para ela. Se eu ver que eu não vou conseguir ter força, que a gente às vezes acha que tem, mas a vida mostra para a gente que a gente não tem, pô, então eu não vou nem mais lá. Foge, faz igual o José. Sai, foge. Porque às vezes a gente tem essa mania também de achar que a gente dá conta. Não, eu dou conta, não vai acontecer nada. Quando você vê, você já se estrepou. Não precisa ser desse jeito. Então a gente tem que procurar viver uma vida mais atento nessa questão espiritual. Né? Nessa questão da parte espiritual ainda, os nossos inimigos, a Bíblia ensina que são 3, basicamente. Né? Nós somos os nossos maiores adversários, né? Porque a gente é que pode dizer não, negar-se a si mesmo. Né? Mas existem 3 coisas que podem nos influenciar para fazer o que é errado. Então, primeiro é o próprio Satanás, né? E a Bíblia fala lá, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então a gente tem que se sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Se a gente vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja até em pensamento, a gente tem que colocar diante de Deus. Né? Às vezes a gente está sozinho e pensando em fazer alguma coisa errada, coloca diante de Deus. É isso aqui, se eu fizer isso aqui, o Senhor vai se agradar? Não, então eu tenho que mudar meu pensamento. Quando a gente consegue mudar o pensamento, é até melhor do que mudar de atitude, é mudar o pensamento. Né? É você começar a treinar a sua mente para mudar o pensamento. Né? E se a gente conseguir resistir, igual José resistiu, o diabo foge e deixa a gente em paz. E uma vez que você consegue resistir da tentação, e cada um de nós sabe aonde que o calo aperta, cada um de nós sabemos onde que é o nosso ponto fraco, você tem que estar sempre atento nessa área. E uma vez que você consegue resistir à tentação nessa área, você consegue se fortalecer. E uma coisa legal é você, às vezes, compartilhar com alguém, com algum irmão, com alguma esposa, com a tua esposa, no sentido assim, antes de acontecer, ora por mim, porque meu pensamento está viajando. Ora por mim aí, liga pro cara, cara, estou pensando em fazer uma coisa errada aqui, me ajuda aí. Vamos sentar, vamos bater um papo, e o cara pega e exorta a tua vida, e aí tem que ser um cara de Deus, né? Não adianta pegar os caras, às vezes, que estão totalmente desfocados, que estão vivendo o mundo, distraído, porque ele vai te dar um conselho, provavelmente vai ser um conselho errado. Então tem que buscar um cara de Deus, um cara que está buscando, um cara que está tentando viver uma vida santa, um cara que está tentando vir na igreja, que está orando, que está vivendo diante de Deus uma vida correta. Né? E aí sim você vai ser, o cara vai te dar o conselho, vai te dar alguma sugestão e você vai colocar a tua vida e vai colocar diante de Deus e você vai conseguir resistir. Né? Aí, além de Satanás, o próprio mundo. O mundo é isso que a gente está vendo aí. O mundo está cada vez influenciando a gente para fazer tudo errado. Tudo errado. Né? Eu não sei se vocês viram agora, até o Papai Noel agora é gay. Quer dizer, porra, que mundo é esse? Eu fico até pensando assim que
Sodoma e Gomorra é fichinha perto do que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje é um absurdo, é fim dos tempos mesmo, né? Tem aquela passagem na Bíblia que fala, né, que nos dias, ali em Mateus 24, né, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, né, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O Jesus de Nazaré, que veio nesse mundo, viveu da forma que viveu, disse aquelas coisas todas que ele disse, né? E a gente fala o seguinte, brinca, ou Jesus Cristo é realmente quem ele diz que é, o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que sabia que ia morrer, que passou lá um momento que ele teve que negar-se a si mesmo, na maior dificuldade que ele teve, que ele pediu para o Pai, se possível, afastar dele o cálice, mas no final ele fala que seja feita a sua vontade, não a minha. Ali ele negou a si mesmo, realmente. Né? Foi um momento de muita angústia, a ponto dele suar sangue. Né? E aí, esse Jesus, que fez milagres, essa coisa toda, ele disse que ia voltar. Ou seja, ou Jesus é quem ele disse que é realmente, ou ele era um mentiroso deslavado, ou ele era um louco. E a gente vê nos testemunhos na Bíblia, nos testemunhos das pessoas, as histórias que as pessoas contam, os testemunhos das pessoas, desde quando ele veio até agora, hoje, mudança de vida absurda. Os próprios discípulos, depois que ele ressuscitou, os discípulos deram a vida por Jesus. E muitos até hoje a gente vê. Né? Então, assim, como é que ia dar vida para uma mentira? Ou então ele era louco. E a gente também viu que ele louco, ele também não tinha de nada de louco. Muito pelo contrário. Ele era o cara mais lúcido que passou nessa terra. Né? Que não se deixava influenciar por coisas erradas. Né? Então, assim, é o que eu falo assim, gente, a gente tem que buscar mais a Deus, pegar a Bíblia para ler. Uma coisa que eu queria até colocar até com uma sugestão para vocês, para mim tem sido uma bênção, que eu, em algum momento da minha vida ali, buscando, eu percebi a necessidade de buscar Deus todos os dias. Porque assim, se eu não buscar Deus, a minha carne vai militar contra o Espírito, né? É a terceira coisa aqui, que é Satanás, é o mundo, né? E é a nossa carne, que milita contra o Espírito, né? Gálatas, né? Gálatas 5 fala lá que ou a gente alimenta o Espírito, ou a gente vai naturalmente alimentar a carne, né? Então, nessa questão, a gente tem que procurar alimentar ativamente o nosso espírito. Por quê? Porque o mundo já está alimentando nossa carne o tempo todo. Se a gente não se despertar nesse sentido, não tem como a gente vencer. Qualquer batalha que se apresentar, qualquer provação, tentação que se apresentar. Mas quando a gente está buscando a Deus, e Deus tem tocado no nosso coração, quando a gente está fazendo oração, quando a gente está jejuando, quando a gente tem ouvido a palavra, quando a provação, a tentação se apresenta, você está forte, você está mais resguardado para poder resistir quando ela vier. E uma coisa que eu tenho feito, que eu acho que para mim está sendo uma bênção, eu tenho procurado ouvir pregação quase todo dia. E, assim, de pastores variados, né? Eu acordo de manhã e enquanto eu estou lá escovando os dentes, estou me vestindo, estou me preparando para ir para trabalhar, eu boto ou um louvor ou uma pregação no YouTube e vou escutando ali. Na hora que eu saio para o trabalho, já passou meia hora ali, eu já ouvi meia hora, 40 minutos. E a hora que eu chego no trabalho, eu terminei de ouvir. A maioria das pregações são 40, 50 minutos. Então isso tem sido uma bênção para mim, porque você começa o dia já forte no Espírito. O Espírito Santo já atuando em você. Você fala, Deus, eu coloco minha vida aqui diante de Ti, vou atender os pacientes, que seja o Senhor atendendo, que eu possa agir com excelência, fazer o melhor de mim. Usa a minha vida, se preciso, para falar com irmãos. Às vezes eu me pego falando com os clientes, lá com os pacientes, falando de Deus, porque você vê que o cara não está doente, ele chega lá com um monte de sintomas, mas ele está com a alma dele doente, com o espírito dele doente. Né? E aí você consegue até ajudar o irmão, e às vezes eu chego até a orar por ele ali dentro do consultório, e às vezes tem mudado até, a pessoa sai de lá às vezes chorando, e volta às vezes mudado, porque você foi no âmago ali, foi na raiz do problema. Se a gente não alimentar o espírito, o nosso corpo vai adoecer todo o resto. A gente tem uma ideia errada de que nós somos um corpo que temos um espírito, mas a ideia real é que nós somos um espírito que habita num corpo.
E o Espírito Santo pode agir em nós e transformar nossas vidas, né? Então, assim, uma coisa também que deixo como uma sugestão também, uma coisa que a gente está fazendo, algo que eu queria fazer há muito tempo, e graças a Deus agora a gente está conseguindo fazer, eu e minha esposa, tá orando com as nossas filhas e estudando com elas, fazendo tipo um devocional com elas. A gente começou a estudar Provérbios, e Provérbios é legal que ele tem 31 capítulos, né? Então a gente pegou o início do mês e a gente lá todo dia senta, vamos estudar. Minhas filhas têm 15 anos e 11 anos, e a gente está lá ministrando a vida delas. Minhas filhas, 15 anos e 11 anos. O mundo está começando a querer influenciar nossas filhas, minhas filhas. Eu fico pensando, cara, eu não vou ter como controlar, segurar, quando minha filha estiver diante lá de uma situação com os amigos dela, com as amigas, que ela tiver que tomar decisões sozinha, eu não vou estar perto dela. Então eu coloco diante de Deus e a gente está ensinando para elas o caminho que elas devem andar para quando elas tiverem as situações, elas poderem tomar as decisões corretas, né? Nessa questão da ansiedade, agora já entrando no final, a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que coisa interessante, né? Jesus falando ali em Filipenses 4:6. Ele não fala assim, não andeis ansiosos por algumas coisas, mas se aparecer um vírus perigoso aí, vocês têm que ficar ansiosos, tá? Mas se vocês perderem o emprego, fiquem ansiosos. Mas se vocês ficarem doentes, fiquem ansiosos. Não, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo vocês deem por oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, olha que coisa linda. Quando a gente olha isso aqui, e você crê nisso aqui, como que você vai ficar ansioso? Como que você vai ficar com medo do vírus? A gente fica preocupado, óbvio, a gente é ser humano. A gente fica preocupado, nossos pais, nossos familiares, óbvio que a gente não quer que ninguém fique doente. Mas quando você está diante de uma palavra dessa, falada pelo próprio Jesus, e aqui no caso, o Paulo que estava falando, muda tudo, muda a concepção. A gente fica com medo, mas não fica super ansioso, estressado e com pânico, que nada disso, né? Jesus também falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, lá em Mateus 6, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de vestir. Gente, se a gente começar a ler isso aqui e colocar diante de Deus e crer nessa palavra de coração, você fica totalmente fortalecido para qualquer circunstância, para qualquer situação que se apresente, seja um vírus, uma bactéria superpotente, um governador que seja tirano, o que quer que seja, um mundo que está virando de cabeça para baixo, hoje se fala em nova ordem mundial, e o caramba, você fica preocupado, lógico, mas você não fica à deriva disso, você não coloca a tua ficha diante disso, porque você está diante de um Deus que é maior que tudo isso, né? Aí Tiago fala o seguinte, ó, uma coisa fundamental, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não adianta você ouvir tudo que eu falei aqui da tua saúde, que você tem que mudar teus hábitos alimentares, fazer exercício, caramba, papapá, se tu sair daqui, achar tudo muito lindo, mas tu não praticar nada. Pô, não adianta nada, não vai mudar nada, vai continuar e só vai piorar. E aqui em Tiago ele fala, né, que é a importância de você viver o que você acabou de ouvir, praticar a palavra. Não, senão você é como aquele cara que olha no espelho e depois você não lembra mais da tua imagem, né? E aí, quando você está diante de uma situação em que você está na dúvida em qual rumo tomar, que você fica ansioso, aqui tem uma parte na Bíblia que fala em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração. Uma coisa interessante que aconteceu aí nesse período de pandemia e está acontecendo direto, as pessoas falam assim, devo tomar vacina, não devo tomar vacina, devo tomar a segunda dose, não devo, terceira dose, não devo, né? Devo tomar aquele medicamento X ou YZ ou não? Coloca diante de Deus. Eu tenho uma amiga que ela é cristã, fervorosa, vive a palavra, e ela estava angustiada, porque ela não queria tomar vacina, e um monte de gente do lado dela pressionando para ela tomar. Eu falei, cara, você tem que colocar diante de Deus. Se Deus falar para você assim, toma vacina. Se o teu coração, Deus falar para você, não tome, descansa. Porque ela não estava tomando, aguentou até onde pôde, mas estava inquieta, não dormia, não tinha paz. Então eu falei para ela, coloca diante de Deus. E o que ele responder para você, você toma atitude. Ele vai proteger você tomando a vacina ou não tomando. Isso não é o que importa, a vacina. O que importa é que você está colocando diante de Deus, né? O que o Jesus fala lá, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
pegue a sua cruz e siga-me. Eu nunca entendi isso até o dia que eu tive que negar a mim mesmo de verdade, que eu tive que negar os meus prazeres, as coisas que eu gostava de fazer, principalmente com relação à pornografia, essas coisas de mulher e o caramba. Chegou um momento da minha vida que eu percebi, eu tenho que morrer para mim e deixar Cristo viver em mim, senão eu não vou ter paz na minha vida. E eu comecei a lutar contra isso de uma forma muito absurda, assim, orando, colocando diante de Deus, até que Ele foi me libertando disso aí. Hoje eu consigo, é como se fosse um ex-usuário de droga, um cara que é ex-alcoólatra. É mais um dia que Deus está me protegendo dessas coisas que só me afastam dele. Então, colocar diante de Deus e morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo, né? E passar a ser influenciado pelo próprio Deus, que aí é uma influência boa, Ele quer tudo de bom para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus quer o melhor para você dessa terra. Ele não quer que você passe dificuldade, não quer que você fique desempregado, não quer que você passe problema com a tua esposa, com os teus filhos. Não, Ele quer o melhor para você. Você tem que viver, a única coisa que Ele pede para você é que você viver em obediência. Bom, então assim, só entrando aqui no final... Deixa eu só, para entrar no finalzinho aqui, já está meio tarde. Uma coisa que eu queria colocar assim rapidamente, nós somos, isso eu tenho aprendido há pouco tempo para cá, nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos os responsáveis pela nossa casa, pelo bem-estar físico, mental, emocional e espiritual do nosso lar. Deus colocou essa responsabilidade nas mãos do homem, não foi da mulher. A responsabilidade é nossa. Tem estudos que mostram que quando a mulher vai para a igreja, ela consegue arrastar o homem para a igreja em 15% dos casos, no máximo. Quando o homem se converte a Deus e se transforma, ele, mais de 75% das vezes, ele traz a família toda. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Como sacerdote do lar, Deus vai cobrar isso de nós. O que você fez lá pela minha filha, que eu coloquei para ser tua esposa? O que você fez lá com as minhas filhas, que eu coloquei para você, suas filhas, seus filhos, suas filhas, para você cuidar delas e ensinar os meus ensinamentos para elas? O que você fez? Essa é a nossa grande questão. Essa é a nossa grande pergunta, que tem que ser respondida por cada um de nós, né? Uma coisa que eu aprendi também, que eu tenho feito e tem sido uma bênção para mim, na minha casa, é orar pela minha esposa e orar com a minha esposa. Muda tudo, gente, muda tudo. A tua casa se transforma numa casa de paz, de bênção, quando você começa a orar, porque assim, às vezes vocês estão lá brigando, uma confusão, uma brigaiada, mas quando você fala assim, meu amor, vamos orar aqui quanto a isso? Pô, muda, porque aí você começa a perceber onde que você está errado, aí você começa a pedir perdão para ela, aí ela também pede perdão, aí, em vez de virar uma casa de uma brigaiada toda, vira uma casa de bênção, porque Deus começa a ministrar. Imagina 2 pessoas orando, um casal que é uma só carne, orando e colocando a situação diante de Deus, muda tudo. E depois a gente começou a fazer isso com as nossas filhas, a gente começa a orar com as nossas filhas também, e isso tem sido uma bênção, né? E, finalmente, né? Quando eu vim para cá hoje, eu coloquei lá pedi para minha esposa colocar no Google Maps, né? A Silvana tinha mandado a localização, aí eu coloquei, eu falei, bota no Google Maps aí para a gente vir. E a minha esposa colocou. Minha esposa às vezes é meio distraída, né? Às vezes ela dá uns furos lá, mas ela colocou. E aí a gente estava no meio da estrada e não aparecia nenhuma placa para Itaguajé, e a gente estava vindo. E eu pensei assim, porra, será que a gente está indo para Itaguajé mesmo? E se a gente tivesse indo para outro caminho? Tivesse indo para outro lugar totalmente contrário do caminho que estava programado, né? E eu resolvi confiar nela. Falei, não vou ficar fuçando aqui, né? Eu resolvi confiar nela. Eu confiei na minha esposa que ela tinha feito o correto e a gente estava no caminho certo. E descansei nisso. E aí, lá na frente, depois de uns 30, 40 quilômetros, apareceu uma placa para Itaguajé. Eu falei, estamos no caminho certo, né? A nossa esposa, quando ela nos escolheu, ela colocou literalmente a vida dela em nossas mãos. E ela confiou cegamente que você ia ser o cara
que ia fazer ela feliz e colocar ela nos caminhos de Deus. Ela e a família, os filhos. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. E para isso, novamente, nós temos que procurar no mapa, no manual que foi dado para a gente de presente, e ainda, até por enquanto, a gente ainda tem esse privilégio e essa liberdade de ter acesso à Bíblia, e muitas vezes a gente não vai lá no manual, no nosso GPS, para ter uma vida santa, uma vida correta e agradável diante de Deus. Então, o que eu coloco aqui de mensagem é: busquem a Deus de todo o coração, procurem mais a Bíblia, vejam mais pregações, escutem mais louvores. Não tem nada melhor do que diminuir a ansiedade de uma pessoa, do que você ouvir um louvor como esse que a gente ouviu. Eu estava ali pensando, caramba, que responsabilidade. Aí eu comecei a sentir o coração meio acelerado. Falei, nossa, que responsabilidade, Deus, me acalma meu coração, tudo. Aí eu comecei a ouvir o louvor, daqui a pouco eu não estava mais com o coração acelerado. Você vê que coisa impressionante que é um louvor, uma palavra de Deus, né? Então, gente, queria agradecer imensamente ao pastor, novamente ao Renato e à Silvana. Espero ter colocado aí um pouquinho de coisa para vocês pensarem, refletirem. Quando vocês forem colocar a cabeça no travesseiro hoje, reflitam em relação a essa questão física, em relação a essa questão emocional, as escolhas que vocês vão fazer e a parte espiritual principalmente. A responsabilidade nossa como homens de a gente assumir esse papel, encarar essa responsabilidade, cuidar da nossa família, que é a nossa maior função nessa terra, e não só isso, mas levar isso como testemunho para outros homens. O mundo aí fora está cheio de homens precisando absurdamente ouvir a palavra de Deus e ver na vida de pessoas como nós todos aqui que é possível você ter uma vida digna, correta, santa e ser feliz ao mesmo tempo. Nós não somos escravos de nada, nós somos livres. Nós sim somos livres. Não esse mundo aí fora que está escravo do pecado, do mal, dessa coisa toda. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu espero poder ajudar aí no que for preciso. Estamos à disposição lá em Maringá também para o que precisar, da parte médica. Eu agradeço muito que vocês vieram, tá? Obrigado. Em nome da igreja, em nome de todos os irmãos, nós queremos entregar um mínimo. E agora, se você não gostar, pelo amor de Deus, vá para nós. Bom, em nome da igreja, todos os irmãos que nos ajudaram, tá? Nós estamos oferecendo um mínimo para o irmão, o queijinho da região e tal. Se você não quiser, convida nós, nós vamos passar por essa bênção. Amém? Eu quero dizer para os homens que, terminando aqui, vocês vão lá para o fundo. Por favor, não coma tudo, deixa um pouco para mim. Pelo amor de Deus, meu irmão. Deixa um pouquinho para mim, tá? Tem uma coisa boa para vocês lá no fundo, para vocês comerem, gostoso. Quero agradecer de novo, de coração, todos os irmãos, todos os amigos que não mediram esforços para que essa reunião acontecesse. Quero agradecer de coração todos os irmãos. Que Deus abençoe vocês. Vá na paz do Senhor Jesus. Antes, temos umas coisinhas gostosas lá no fundo. Não vá embora rapidamente. Vamos curtir lá ao fundo. Vamos conversar um pouquinho. Vamos orar. E aqui nós queremos convidar vocês também. Toda quinta-feira temos um culto aqui na igreja de adoração ao Senhor, com uma mensagem, um louvor específico. Todo domingo de manhã também temos uma reunião 9 horas da manhã aqui na igreja. Nós queremos também te convidar, se quiser vir aqui com a gente, convido a ver uma mensagem, glorificar o nome do Senhor, nós convidamos vocês também, amém? Fica na liberdade do Espírito Santo. De novo quero agradecer nossos irmãos lá de Colorado que pegaram a estrada, para estar com a gente. Graças a Deus que tem mais buraco, Louvado. Agora o que tem de caminhão quebrando é a brincadeira, Misericórdia. Nas rampas, eu acho que eles estão antigamente na casa do buraco, eu acho, e agora não tem mais buraco. Então a caminhãozada está quebrando doidado. Hoje mesmo, vindo para cá, graças a Deus estava de manhã, estava claro, mas quase aconteceu vários acidentes, porque eles quebram na rampa, e os caras vêm tudo no agito.
Para, Senhor, eu vi a bagaceira aí, mas Deus abençoe vocês grandemente. Quero agradecer, né, nosso irmão que está ali filmando para nós. Obrigado, irmão. Ó, Deus te abençoe grandemente. Então, quero agradecer. Vamos ficar em pé? Vamos abençoar este homem que é abençoado, que veio aqui, né? Levante a sua mão direita e vamos abençoar. Senhor, nós iremos sair deste lugar, mas não da tua presença. Obrigado, Senhor, pela mensagem, o louvor que foi feito na igreja, o irmão que está filmando para nós, todos os irmãos que vieram aqui neste momento, Deus. Agradecemos a liderança desta cidade, Deus, que bondosamente também tem nos ajudado no nosso ministério neste lugar. Enfim, te damos graças por tudo, Senhor. Já agradecemos também o alimento que está lá, que está nos esperando também, as irmãs que prepararam o amor, minha esposa que se empenhou para isso também, as demais irmãs que se empenharam por isso. Enfim, Senhor, não queremos cometer erro nenhum nos nossos agradecimentos. Enfim, agradecemos tudo que seja para a tua glória e honra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos então lá para o fundo.